Olá, você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa da pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas, que analisa o jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E as minhas saudações aos telespectadores. E também estou acompanhado pela professora, pesquisadora e jornalista Nara Scabin. Olá, Nara. Oi, Hércio. Oi, Zé. Oi, pessoal de casa. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje iniciaremos o programa falando sobre liberdade de expressão e a cobertura da mídia sobre esse tema. Num segundo momento, trabalharemos com a recente discussão sobre reforma da Previdência. Bem, para começar esse diálogo, Nara, como a Constituição brasileira define liberdade de expressão? Bom, na Constituição brasileira, Hércio, a liberdade de expressão é um direito fundamental, né, assim como outros direitos fundamentais que devem ser protegidos, de modo que ela, embora seja um direito fundamental, ela não é ilimitada. Isso é muito importante, a gente já vai ver por quê, né? Isso quer dizer o quê? Que há casos em que a liberdade de expressão pode entrar em rota de colisão com outros direitos fundamentais. O direito à dignidade humana, por exemplo, os direitos da privacidade, o direito à honra, né? Então, são casos em que os tribunais, os juízes precisam fazer uma ponderação entre direitos, avaliar o que em cada caso vai prevalecer, porque a liberdade de expressão, embora pela nossa Constituição deva ser protegida, ela é entre outros direitos fundamentais, ela nem sempre vai prevalecer. E aí é importante, né, para a gente pensar como que a gente tem que interpretar a proteção da liberdade de expressão na nossa Constituição e em outras constituições de democracias liberais também ao redor do mundo, né, entender, fazer uma análise, né, histórica, filosófica e política do texto constitucional, né, do que anima, o que está na base, quais os valores subjacentes à proteção dos direitos, né, em uma determinada Constituição. Então, a gente tem aí, né, pelo menos duas vertentes importantes de concepção da liberdade de expressão nas democracias liberais, que ajudam a gente a entender porque que a liberdade de expressão vai ser protegida em cada contexto. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma concepção bem diferente da nossa, né, constitucionalmente falando, sobre a liberdade de expressão, prevalece um entendimento, um discurso liberal sobre a liberdade de expressão. É a ideia do livre mercado de ideias, né? Então, não deve haver interferência, sobretudo estatal, sobre a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um direito que deve gozar de proteção especial, inclusive ante outros direitos. A primeira emenda dos Estados Unidos, inclusive, diz, né, que o Congresso não pode fazer nenhuma lei que limite a liberdade de expressão. E nessa concepção constitucional, a proteção da liberdade de expressão está muito ligada a uma ideia de que, né, praticar a liberdade de expressão é um requisito importante para a autorrealização dos indivíduos, para a autoestima dos indivíduos, então você não pode restringir o livre mercado de ideias. No caso brasileiro, a gente tem várias diferenças importantes aí. A primeira delas é a prevalência de uma concepção democrática sobre a liberdade de expressão. O que é essa concepção democrática sobre a liberdade de expressão? É a ideia de que a liberdade de expressão é importante não como um fim em si mesmo, ela é importante para a saúde da democracia. Então, a gente deve, no caso brasileiro, proteger a liberdade de expressão para que a gente possa ter um debate público plural, inclusivo, diverso e tolerante. De modo que, né, não faz sentido, sob essa lógica constitucional, filosófica, né, que a gente proteja a liberdade de expressão sob qualquer circunstância. Há circunstâncias em que o uso abusivo da liberdade de expressão vai contra os próprios valores democráticos, né, ou contra os valores subjacentes à liberdade de expressão, como a questão da dignidade humana. São casos, então, em que no nosso contexto constitucional é legítimo limitar a liberdade de expressão. Zé, quando que a liberdade de expressão, então, passa a ser não um direito, né, mas um obstáculo ao exercício desse direito? Bom, antes eu queria fazer uma observação sobre a liberdade de expressão na Constituição de 88. Eu acho que a Nara já fez
uma análise exaustiva. Agora, com relação ao que você levanta, essa liberdade de expressão, ela passa a ser um obstáculo, um entrave e mesmo uma ameaça à democracia, quando ela passa a ser a liberdade de expressão de mentiras, de expressão de fake news, de expressão de ofensas, de calúnias, como reivindica certos setores políticos brasileiros. Agora, eu gostaria de fazer uma ressalva. O capítulo de comunicação social da Constituição, em termos de princípio, é o mais avançado do mundo. Inclusive, O que ele consagra nesses princípios? ele consagra a regionalização da produção cultural e artística, ele consagra o direito ao sigilo da fonte, ou seja, o jornalista não precisa revelar sua fonte, o que nos Estados Unidos não existe. Há jornalistas presos porque se negaram a revelar as suas fontes. Então, consagra também, né, nesse capítulo, uma rede de TV pública, que seria TV pública, TV privada e TV estatal, né? Embora isso não tenha sido plenamente implementado. Nara, voltando aqui, como que esse debate tem sido feito no Brasil nos últimos anos? Quais são os principais entraves e como que você vê, assim, dentro de uma perspectiva de avanço dessa concepção, esse debate na sociedade brasileira? Bom, a gente tem, Hércio, pensando aí nos avanços, né, um processo muito importante se a gente pensar a liberdade de expressão, né, não só como ausência de censura, mas liberdade de expressão como sinônimo de um debate público plural, tolerante e inclusivo. Então, o que a gente tem de avanços aí? A gente tem, nos últimos anos, uma série de movimentos, de processos de mudança social e cultural, pelos quais, né, grupos minorizados, historicamente marginalizados, apartados do debate público, passam a conseguir se expressar, se manifestar mais. Isso é fundamental para um debate público mais inclusivo, plural, diverso, né? As ferramentas digitais ajudam, né? Uma certa descentralização das lógicas produtivas dos meios de comunicação, embora de maneira ainda muito limitada a gente tem alguns avanços aí, né? Por outro lado, então, enquanto a gente tem esses grupos minorizados conseguindo reivindicar mais os seus direitos e inclusive alguns avanços em termos de políticas sociais, políticas públicas que garantem, né, mais direitos para esses grupos minorizados, a gente tem a extrema-direita, as direitas e sobretudo a extrema-direita se colocando, esse é um processo muito singular dos anos 2010 em diante basicamente, como porta-voz, espécie de defensora da liberdade de expressão. Então, a gente vê, esse é um dado muito marcante no nosso debate público hoje sobre liberdade de expressão, uma captura, né, do conceito, da ideia de liberdade de expressão pela extrema-direita, como se essa fosse uma pauta da extrema-direita. Isso está muito ligado à rejeição, né, de uma coisa aí que a direita, que a extrema-direita chama de o politicamente correto. Né, que é basicamente uma forma pejorativa de a extrema-direita se referir, né, a todas as iniciativas, aos processos, aos movimentos que reivindicam formas de representação menos ofensivas, menos estigmatizantes contra os grupos minorizados, né, que defendem que não haja mais racismo, que não haja mais misoginia, sobretudo nos discursos públicos. Lá no começo dos anos 90, se a gente retroceder lá na cobertura jornalística do começo dos anos 90, é interessante isso, viu, Zé? A gente tem ali algumas matérias, tem uma da Folha de São Paulo, por exemplo, de 91, que a manchete era assim: politicamente correto chega ao Brasil. Como se isso fosse um movimento, como se houvesse uma coisa coesa, né? E era, no fundo, uma imitação do debate público que se fazia nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Mas nos últimos anos, esse movimento aí por parte da extrema-direita recrudesce. Zé, a liberdade de expressão, ela teve em movimentos contra-hegemônicos. Eu sei que até a própria FENAGE, né, a Federação Nacional dos Jornalistas, tinha uma campanha cujo cerne era a regulação dos meios de comunicação, mas que num determinado momento, até por uma questão de propagar essa ideia, eu me lembro que o pessoal começou a afirmar não somente a discussão da regulação, que ficava mal interpretada na sociedade, mas a defesa da liberdade de expressão. Em que momento que houve essa perda desses setores mais democráticos da sociedade para que essa bandeira mudasse de mão?
Realmente você tem razão. A FENAGE liderou uma campanha pela regulação social, não é regulação pelo Estado. Regulação social dos meios de comunicação. O que já existe na grande maioria dos países do mundo, inclusive Estados Unidos, França, Inglaterra. Então, não é algo novo nesse sentido. E nem é algo socialista. De jeito nenhum. Todos esses países que eu São citei são países capitalistas. E que está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição, inclusive, né? Acontece que, maldosamente, a grande mídia comercial, ela mistura os conceitos de liberdade de expressão com liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é a liberdade da empresa. E a liberdade de expressão é um preceito constitucional garantido à sociedade. Então, nesse sentido, eu acredito que foi aí que começou a captura da bandeira da liberdade de expressão pela direita e pela ultradireita. No sentido, primeiro, de tentar estabelecer, né, que não poderia haver nenhuma forma de controle social. É o único setor onde não há controle social. Petróleo tem, energia elétrica tem, todos os setores da economia têm agências reguladoras. A comunicação não tem. Nara, a questão do humor, existe liberdade de expressão? Quais são os condicionamentos que estão dados nesse tipo de discussão? Você que estudou essas questões, o que você pode dizer para nós sobre esse debate? Olha só, Hércio, quando a gente fala do humor, né, na relação com a liberdade de expressão, toda hora vem à tona, todo mundo já ouviu, né, a questão, quais são os limites do humor, o humor tem limites, né, quais devem ser esses limites? Claro que os limites do humor são os próprios limites constitucionais a qualquer forma de expressão, né, num sentido mais genérico a gente pode dizer isso. Mas é interessante pensar, eu acho, o que está em jogo nessa suposta polêmica, que na verdade é um espantalho aí, né, criado por alguns humoristas de direita, de extrema direita, né, para dizer que estão sendo censurados, para dizer que estão sendo limitados, e inclusive, vale dizer, eles conseguem capitalizar muito esses supostos atos de censura, né, então quando eles dizem que são censurados, eles conseguem lotar show, eles começam a ter mais seguidores nas redes sociais, então ser censurado é um rótulo também aí de distinção para esses humoristas, né, e isso está muito ligado a um desejo de manutenção de certos privilégios pelos grupos dominantes que, historicamente, no Brasil, num país como o Brasil, sobretudo, puderam fazer piadas racistas impunemente, piadas misóginas impunemente, homofóbicas impunemente, né, e sem que sequer fossem criticados. E aí agora, por uma série de mudanças sociais, processos de transformação social e cultural, essas falas não são mais aceitas, elas estão sujeitas a sanções jurídicas, elas estão sujeitas a sanções sociais, né, sujeitas a movimentos de crítica pública. E aí eles primeiro se dizem, alguns humoristas, evidentemente não todos, né, se dizem censurados, né? E outros passaram a reivindicar, geralmente os mesmos, né, que se dizem censurados, passaram a reivindicar um rótulo para si mesmos, que é o rótulo do politicamente incorreto, né? O humorista Rafinha Bastos está sempre aí dando opinião sobre esses casos aí envolvendo humor, né, para dizer que o humor é censurado, tal. Foi um dos primeiros a usar esse rótulo, que é um rótulo usado para designar uma espécie de rebeldia conservadora, né? Então, nós somos rebeldes porque, no fundo, dizemos as coisas que no Brasil sempre foram ditas. É um conceito meio esquisito esse de rebeldia, né, Zé? Sou rebelde porque digo as coisas mais tradicionais e conservadoras do mundo. Zé, na questão do humor, os humoristas têm direito de ofender? Isso de forma nenhuma. Não só os humoristas, ninguém tem direito de ofender. Agora, o que é ofensa e o que não é ofensa, isso muda historicamente. A gente percebe que à medida em que a sociedade vai se transformando, os limites ao humor também vão se transformando. Era comum, por exemplo, se chamar, né, pessoa com deficiência de aleijado. Depois, portador de deficiência. Hoje não, hoje é com deficiência. Isso é o politicamente correto, isso não é censura, isso é respeito. Se a gente pega, por exemplo, os programas humorísticos, Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, A Praça é Nossa continua.
as piadas eram baseadas em preconceitos, em discriminações. Isso hoje já a sociedade não aceita. Não aceita e, quando isso ocorre, há cancelamentos, há rejeição. A própria sociedade cria um movimento, né? E parece que ele tá nas instituições, mas na realidade é a própria sociedade que está recusando esse tipo de nomeação, esse tipo de apropriação negativa desses setores. Não é isso mesmo, Nara? É exatamente isso, Hércio. E aí é muito interessante observar como muitos desses humoristas autoproclamados politicamente incorretos se promovem fazendo esse tipo de piada que o Zé apontou, que hoje não é mais aceita, tolerada socialmente, fazendo exatamente e só esse tipo de piada. Né? Então, eles se promovem em cima desse rótulo como uma suposta provocação, que na verdade é um gesto muito conservador ali, né? Então, também eles também descobriram aí um filão de mercado, eles lucram muito com isso. Né? Pelo menos enquanto a gente vai viver esse momento histórico, né? Exatamente, isso muito impulsionado pelo aumento de espaço de força da extrema-direita, né? Sem dúvida alguma. Sim. E em relação à cobertura sobre esse tema, como é que você observou, pelo menos até aqui, né, nós estamos praticamente no meio do ano de 2024, como que você observou a cobertura da mídia comercial sobre esse tema da liberdade de expressão, Nara? Olha só, Hércio, a gente fez aqui um levantamento, né, entre janeiro e maio de 2024, pela palavra-chave liberdade de expressão, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. É um tema muito tratado, o número de textos é muito impressionante, né? Então, a Folha de São Paulo publicou mais de 380 textos que tratam de liberdade de expressão, entre textos de opinião, notícias e reportagens, e o Estado de São Paulo, mais de 300 textos, né? É uma quantidade enorme. É uma quantidade enorme. Ele é um tema que a gente percebe que tem aí um valor como notícia, né? Ele é muito noticiado, ele tem uma noticiabilidade muito alta, porque é um tema caro ao jornalismo comercial, tem isso também, né? E aí, claro que eu não vou falar desses 380 textos, fiquem tranquilos, né? Não vou fazer isso com vocês. Mas, assim, a gente consegue mapear alguns temas recorrentes. Então, por exemplo, né, tem 4 temas aí que me parecem mais destacados. Um é aquele que a gente já tratou em um outro episódio aqui do Olhar Crítico, que é o embate entre o Elon Musk e a justiça brasileira, né? Não vou nem comentar, porque, né, quem inclusive não tiver visto, volta aí uns episódios para, né, ver esse episódio do Olhar Crítico que está no YouTube. Um outro tema que aparece muito é o possível banimento, a perspectiva de banimento do TikTok dos Estados Unidos, da plataforma TikTok, né, por conta da lei que o Biden sancionou no dia 24 de abril, né, que determina que se o TikTok não for comprado por uma empresa não chinesa, né, a plataforma vai ter que sair do país. Outro tema que tem repercutido mais agora, né, de abril para cá principalmente, é a repressão às manifestações pró-Palestina nos Estados Unidos. E aí é um caso muito interessante, porque ao mesmo tempo em que os jornais defendem a liberdade de se expressar pacificamente, de se manifestar, eles sempre fazem aquela ressalva, mas olha, tem que tomar cuidado porque tem muito protesto antissemita acontecendo, né? Inclusive no Brasil a gente tem alguns ecos desse debate, né, a partir de uma série de processos movidos pela CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, contra jornalistas brasileiros que a CONIB acusa de cometerem antissemitismo por, na verdade, serem críticos à política sionista do Netanyahu, né? O Breno Altman, que é um jornalista brasileiro importante, inclusive, está sendo aí alvo desses processos da CONIB. E um outro tema, esse talvez o principal, são as ações de combate à desinformação conduzidas principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, né, na figura do Alexandre de Moraes, né? São textos que tratam tanto do inquérito das fake news, quanto de outros processos relacionados à desinformação, dos quais o Alexandre de Moraes é relator. E aí é muito interessante observar, porque é uma nuance entre Folha e Estadão nessa cobertura. Me parece, aí nessa análise que a gente fez, viu, Hércio e Zé, que o Estadão adota uma postura mais equilibrada ao tratar dessas iniciativas do Alexandre de Moraes. Então, olha,
mostram ali, né, que tem sempre aquele argumento de que é perigoso, pode incorrer em censura, esse combate à desinformação, mas também o Estadão publicou textos que trazem falas mais completas do Alexandre de Moraes, dão mais espaço para os argumentos do próprio STF, né, ali para sustentar as suas ações contra a desinformação. No mínimo é mais cuidadoso. No mínimo é mais cuidadoso de dar esse espaço para as diferentes perspectivas. E a Folha de São Paulo, por outro lado, já publica predominantemente textos que dão muito mais espaço a falas críticas à atuação do Alexandre de Moraes, apontando que ali haveria, né, um excesso. Tem um texto, inclusive, do dia 9 de janeiro desse ano, que rememora ali o 8 de janeiro, né, de 2023, a invasão, os ataques golpistas, né, à sede dos três poderes em Brasília. E é um texto bastante, assim, peculiar, né? Ele diz que o Moraes e o Lula teriam usado um ato público rememorando ali o 8 de janeiro de forma politizada, teriam feito uma politização do 8 de janeiro. Bom, não sei como isso pode ser tratado como algo não político. Isso eu tenho dúvidas sérias, né? É uma grande questão. E é um texto que faz ali críticas bastante duras, né, as falas do Moraes e do Lula defendendo uma regulação mais rigorosa das plataformas. Zé, a partir dessa análise que a Nara fez sobre, principalmente, o Estadão e a Folha, como é que você analisa, assim, a intenção e o papel dessas empresas jornalísticas no trato desse tema? Uércio, não há muito a acrescentar ao que a Nara já disse. Mas o que a gente pode ressaltar é que essa grande mídia, até recentemente, até uns 6, 7 anos atrás, ela era hegemônica sem oposição. A partir de então, começaram a surgir inúmeras TVs na internet, que hoje, inclusive, tem um público maior do que as TVs comerciais. O 247 tem um público muito superior, por exemplo, à da Globo News. Então, isso, de certa forma, não chega a ser um ponto de equilíbrio, mas, de certa forma, é um contraponto que já tem surtido efeitos. Né? Nara, e para fechar essa discussão, como é que tem sido enquadrado esse debate na mídia comercial de uma maneira geral? Olha, o que a gente percebe, Hércio, principalmente se a gente pegar uma cobertura mais de longo prazo, né? Então, se a gente recuperar aí, também é uma pesquisa que eu faço há alguns anos, né? Mapear essa cobertura jornalística sobre liberdade de expressão nos últimos aí 10, 20 anos, né? A gente percebe um predomínio, aquilo muito que o Zé já falou, é bem esperado, até bem previsível, né? Um predomínio de um discurso ultraliberal sobre liberdade de expressão, né? Tem um autor inglês de origem indiana, o Anshuman Mondal, que ele diz que é um discurso absolutista, liberal, sobre liberdade de expressão, quer dizer, não aceita nenhum tipo de regulação, de restrição, né? Sobretudo quando for da comunicação social. Então, há um predomínio desse discurso na imprensa comercial aí dos últimos anos, sobretudo nas pautas relacionadas, né, ao controle social da mídia. E nesse caso do combate à desinformação, chama atenção o fato de que mesmo as plataformas digitais, sendo uma concorrência forte para o jornalismo comercial, a Folha ainda assim é muito crítica à regulação de plataformas, o que nos faz pensar naquela questão que em alguns episódios o professor Thales Lelo da UFMG trouxe aqui na entrevista, que é o tanto de dinheiro, de financiamento que as plataformas têm injetado também nos veículos de jornalismo comercial. Então, há também uma captura, talvez, né, dos veículos de imprensa comercial pelas plataformas, para que esses veículos também bloqueiem aí um debate sério sobre regulação de plataformas. Então, nesse sentido, a gente teria aí uma oscilação também em relação à própria tensionamento que poderia haver entre esses jornais e as plataformas. Alguns tensionam mais, outros menos, mas de modo geral me parece que há uma captura gradual. Zé, como que surge a Previdência Social no Brasil? Remotamente, a Previdência surge no início do século XVIII. 18? Não, XIX. No início do século XIX, com a criação pelo imperador de uma caixa de previdência para os professores públicos. E aí foram surgindo, posteriormente, outras caixas de pecúlio.
Entretanto, isso não era distribuído universalmente, havia muito clientelismo, havia muito privilegiamento dos apaniguados. Por que, assim, caixa de pecúlia era uma coisa assim que era doado? Como assim? Não. Na verdade, é mais ou menos como é hoje, né? Sim. A empresa, o Estado contribuía com uma parte e o trabalhador com a outra parte. Sim, né? sim. E aí fazendo esse caixa, depois... Agora, formalmente, nós vamos ter a criação da Previdência Pública em 1923. Já no século XX. Já no século XX, né? Com a criação da CAP, que era a Previdência dos Ferroviários, que depois se transformou no IAPFESP, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários e Servidores Públicos, né? Que ampliou, né, o âmbito de atuação dessa primeira. Agora, nós vamos ter realmente uma unificação da Previdência somente em 1966. Uhum. Porque até então nós tínhamos previdências setoriais, IAPI dos industriários, IAPC dos comerciários, IAPB dos bancários e assim por diante. Então, em 66 tudo entra no tudo sistema isso no sistema único que foi o INPS, hoje INSS, né? Uhum. E nós vamos ter, né, essa primeira unificação, né, que foi realmente um passo importantíssimo, porque começou aí uma universalização. A Previdência foi estendida muito além daquilo que as previdências setoriais cobriam. Uhum. E em 77 a gente teve aí o Simpas, não é isso mesmo? 1977. O que representou o Simpas nessa continuidade aí da Previdência no Brasil? É parte de um mesmo processo, né? A gente tem a Previdência Única em 1966 e nós temos a criação do Sistema Nacional de Previdência Social, onde unifica todos os demais órgãos previdenciários, né, num sistema único em 1977. Ou seja, Nara, a Previdência sempre no horizonte dos trabalhadores como uma forma de construir uma segurança, né, uma securidade social para dar uma certa tranquilidade e amparo em situações de emergência ou mesmo de velhice dos trabalhadores. E nesse sentido foi importante todos os movimentos sociais brasileiros que lutaram por um estado de bem-estar social, pelo menos de condições mínimas de seguridade social, não é isso mesmo? Sim, Hércio, é interessante o Zé trazer todo esse histórico, né? Zé nem conhecia todos esses marcos, então sempre aprendendo aqui muito com vocês. E interessante, assim, quando o Zé foi falando, né, essa questão de o que era o INPS, que hoje é o INSS, não é isso, Zé? Tem essa mudança aí da sigla, né? Instituto Nacional de Previdência Social vira INSS, que é de Seguridade Social. Então, acho que aí tem um elemento importante para a gente pensar também, que é como, a partir da Constituição de 88, né, a Previdência entra de maneira mais clara nesse combo aí da Seguridade Social, junto também com a saúde, né, e com outras formas de Seguridade Social. Então, é um direito fundamental, né, tá nessa chave de serem direitos fundamentais, embora todo mundo queira meter a mão mais recentemente aí, cortar, reformar a Previdência, né, mas tem uma importância fundamental, inclusive há municípios brasileiros, estava vendo algumas reportagens, cuja renda basicamente vem, né, do INSS, vem da Previdência. Então, o comércio ali, né, os negócios locais dependem desse dinheirinho que os aposentados ganham, né, e sobretudo com muitas localidades brasileiras com a população muito envelhecida, essa renda é fundamental para que alguns municípios inteiros sobrevivam, né. Então, a gente vê aí a importância e também uma dimensão de transferência de renda, né, que acho que é pouco falado quando a gente pensa na Previdência, né, a gente pensa muito transferência de renda no caso do Bolsa Família, que sem dúvida é uma forma de transferência de renda, mas o INSS, a Previdência também é uma forma de transferência de renda. Seria aí com essas questões que a Nara fala em termos de transferência de rendas, e a Constituinte, né, a Constituição de 1988, teria sido assim o ponto mais alto de um ganho em relação a uma segurança maior de políticas sociais e
e previdenciárias em favor do trabalhador brasileiro? Como é que você vê esse Claro, a processo? Constituição de 1988, ela curou esse processo de consolidação da Previdência. Nós passamos 20 anos sob a égide da Previdência unificada, consolidada da Constituição de 88. Só vamos ter uma mudança substantiva em 2019. Então, mais de 20 anos de estabilidade, de previsibilidade para o próprio trabalhador com relação ao seu futuro. E trazendo essa discussão um pouco mais, primeiro a gente entrou aqui, localizou historicamente, mas trazendo essa discussão um pouco mais para o nosso contexto. Vamos pensar ali, 2016, quando esse debate chegou com mais força perto de nós, o presidente era o Michel Temer, né? O que se discutiu em termos de reforma da Previdência no ano de 2016? Em 2016, entra a proposta de mudança da Previdência, que basicamente é aquela que vai ser aprovada já durante o governo Bolsonaro em 2019. Acontece que a proposta do Michel Temer teve que ser retirada, porque houve intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2017, e em período de intervenção federal não pode ter alteração constitucional. Então, basicamente, não houve avanço nenhum nesse processo. Nem avanço, nem retrocesso. Mas aquilo que estava desenhado na proposta do Temer vai ser realizado durante o governo Bolsonaro. E voltando aí, Nara, olha para você ver como que uma reforma que desconstrói, né, desconstitui direitos centenários, aí, se a gente for pensar, né, lutas centenárias dos trabalhadores, dos movimentos sociais, consegue ser destituído exatamente no momento em que há também um golpe sobre uma presidente eleita, né? Como é que você vê essa junção desses processos ali, né? Quando o Temer entra, tem um Ponte para o Futuro, que era um projeto, mas parece que para quem trabalha e quem queria direitos sociais, parecia uma ponte para o passado, não é não? Sem dúvida, né? E há, de fato, um conflito entre projetos políticos, né? Disso que se trata. Muita gente, na época, dizia assim, não, mas olha, qual que é o problema do Temer assumir? Porque o Temer era o vice da Dilma. Mas não é bem assim, porque ele assume com um outro programa de governo, que não era aquele com o qual Dilma e ele, enquanto vice, foram eleitos. Então, é uma mudança, na verdade, de governo de fato, né? Não é simplesmente o vice assumindo. E aí é parte fundamental desse novo programa e proposta de governo do Temer fazer o desmonte total das políticas sociais. Teve vários debates que acompanharam um pouco, né, a questão do teto de gastos naquela época, que tem uma relação muito forte, né, com essa questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, no fundo é uma questão aí, né, de uma perspectiva neoliberal sobre a economia, né, uma dimensão de defesa da austeridade fiscal, as famigeradas políticas de austeridade fiscal, né, e que atacam frontamente esses direitos aí constituídos. Na verdade, se a gente voltar lá na época do FHC, né, nós já tínhamos ali a instituição de algumas medidas pelas quais o Estado brasileiro podia desviar recursos, utilizar recursos da Previdência, desse fundo da Previdência, para outros gastos públicos, inclusive e, sobretudo, pagamento de juros da dívida pública, né? O Temer adensa esse processo, então a gente tem, na verdade, vários pequenos golpes aí dentro desses governos de perfil mais neoliberal, começando com o FHC, contra a Previdência, que vão culminar ali em 2019 com a reforma da Previdência de fato, né? E aí acho que tem um argumento muito, muito forte, assim, nesse debate, quando ele surge em 2016, Hércio, nesse momento do golpe, que é um argumento, assim, contra a Previdência, que a Previdência está quebrada, ou ela não é mais sustentável, porque a população está envelhecendo, e a gente não pode simplesmente deixar as coisas desse modo. É um argumento que me parece que tem um apelo muito forte na opinião pública, porque, inclusive, a imprensa, né, comercial, várias matérias, tratava assim, olha, as casas das pessoas e as empresas não podem ser deficitárias, então a Previdência também não pode. Só que a gestão pública
as contas públicas, o Estado, não funcionam como uma casa nem como uma empresa. Então, há uma falácia aí muito profunda, né, nessa questão. Zé, sintetizando então, só para a gente saber o que foi essa reforma da Previdência de 2019, na realidade que poderia ter sido um pouco antes, mas que aconteceu praticamente 3 anos depois, já num governo eleito diretamente pela população brasileira, que foi o governo Bolsonaro. As 2 mudanças principais foi com relação ao tempo de trabalho para garantir a aposentadoria, que mudou para os homens de 60 para 65 e das mulheres de 55 para 62 anos. Além disso, o que se calculava sobre os maiores salários baixou de 80% para 60%. Então, as pessoas passaram, quando se aposentavam, passaram a receber menos, trabalhar mais e receber menos. Então, digamos assim que essas foram as mudanças fundamentais. Mas não foram mudanças diretamente implementadas de imediato. Houve todo um período de transição que já acabou, né? Agora já está plenamente implantado, né? E uma pergunta que nunca pode faltar no nosso programa, né? Como é que foi a cobertura da mídia comercial sobre a reforma da Previdência nesse período? É muito interessante, porque houve uma pesquisa sistemática do Instituto Intervozes e constatou que em 2017 a TV Globo dedicou 91% do tempo dedicado à Previdência a defender a reforma do Temer. A que dedicou menos tempo foi a TV Record, que dedicou 65%. Agora, o que realmente ressalta a parcialidade da grande mídia comercial é que o mesmo Intervozes pesquisou em 2019 os jornais O Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Sobre os entrevistados, de cada 10 entrevistados, 9 eram a favor da proposta de reforma do governo Bolsonaro. Então, 9 a cada 10? A cada 10 entrevistados. Então, nós vemos aí uma parcialidade, mais do que uma parcialidade, que a parcialidade pode-se ter, né? Nenhum veículo não é nenhum neutro, problema, né? Mas o problema é a distorção da realidade que essa proporção provoca. Ou seja, né? Constrói-se uma realidade que não é a realidade verdadeira, é uma realidade forjada. Ou seja, a cobertura da mídia de uma maneira indireta, ou talvez até direta, né? Criando um cenário absolutamente favorável à reforma da Previdência. Você já até tinha comentado aí antes, na sua resposta, um pouco esse papel da imprensa. Mas com esses dados, a coisa ainda é mais grave, não é não, Nara? Muito, né, Hércio? Muito interessantes esses dados que você trouxe, né? Acho que eles mostram muito esse processo em que se construiu uma espécie de consenso mesmo na imprensa comercial, né? De que a reforma da Previdência tinha que ser feita e tinha que ser feita naqueles termos do Temer e depois do Bolsonaro, né? Pela escolha das fontes, pela escolha dos entrevistados, né? Então, sempre que se ouve analistas especialistas, né? É um recurso típico no jornalismo chamar ali um especialista para você ouvir. Mas quem que são esses especialistas? De modo geral, são especialistas que já são pró-reforma da Previdência, muitas vezes analistas do mercado, não são de fato cientistas, né? E aí existe também, me parece, isso é muito forte na cobertura de economia, né, de políticas econômicas, né, a construção ali de um discurso que apresenta essa posição liberal, neoliberal sobre os temas tratados como a única posição legítima, como se no campo científico, no campo econômico, todo mundo pensasse assim. Né? Então, constrói-se uma espécie de um clima de verdade, assim, se você fala contra, é porque então você está defendendo o quê? Que a reforma, que a Previdência quebre, você está defendendo que não funcione, você está defendendo que tem que gastar mais do que ganha, quer dizer, não há um debate sério,
né, de trazer as várias perspectivas que existem no campo econômico sobre esses temas, que são temas complexos, né? E não estamos nem falando de trazer perspectivas socialistas radicais, né? Há pensadores keynesianos, por exemplo, né, que poderiam ali ser ouvidos, muito conhecidos no Brasil, que já trariam uma outra perspectiva sobre essa questão. Ou seja, né, dentro de um volume de produções e de informações dessa natureza, a gente teve praticamente quase que um pensamento único sobre a Previdência chegando às pessoas, não é isso, Zé? É exatamente isso. Pois é. Enfim, e para continuar aqui essa nossa conversa, às vezes o telespectador pode estar se perguntando por que então a gente está discutindo Previdência? E aí a gente vai responder, né, Zé? Porque Exato. a gente vai dizer o seguinte, essa discussão está assombrando a gente de novo. E como é que ela está aparecendo no cenário agora, Zé? Acompanhando não só a grande mídia comercial, mas acompanhando também a mídia independente, nós tivemos 2 pronunciamentos, um com mais repercussão e um com menos repercussão. O da ministra Simone Tebet, que propõe que o reajuste da Previdência de quem ganha até um salário mínimo, não seja a mesma do reajuste do salário mínimo, porque o salário mínimo tem ganhos, né? Então, aí a gente poderia ter uma pessoa aposentada ganhando menos do que um salário mínimo? Menos do que o salário mínimo, né? Então, mas acontece o seguinte, isso foi da ministra Simone Tebet. Todos os outros ministros que se manifestaram contra. O Rui Costa, o ministro da Previdência Social, enfim. E o porta-voz, né, que é o porta-voz Rui Costa, que é o da Casa Civil. Rui Costa da Casa Civil. E o outro é o da Previdência, do PDT, presidente, né? Do PDT. Esqueci o nome dele agora, mas também o ministro... O Carlos Lupe. É o Carlos Lupe. Isso. E também o ministro da SECOM, também falando oficialmente em nome do Lula, também se manifestou contra essa proposta de mudança. Até porque isso não é uma política previdenciária. Isso é uma política de recuperação do poder aquisitivo, né, do aposentado. Sim, sim. E como também é do assalariado que ganha, né, até um salário mínimo. É da população inteira, né? Da população inteira. E como deixar o aposentado de fora desse plano de recuperação, Nara? Como é que você vê isso? E exatamente da parcela mais pobre, né, da população, que quer dizer, pensando aí, né, em valores mais baixos, né, de aposentadoria. Já reduzidos, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, no fundo é essa política de arroxo salarial, né, de, assim, inacreditavelmente vindo de uma ministra do governo, em teoria, do PT, né? Quer dizer, um governo do PT, um governo em teoria trabalhista. Então, é bastante problemático, né? E ignora, me parece que é uma visão também muito ali míope, muito de curto prazo, né? Porque ignora a importância econômica que tem, né, os aposentados na economia como um todo. Então, os aposentados fazem girar negócios, fazem girar comércio, eles compram. Há famílias, muitas vezes, que são inteiras mantidas com uma aposentadoria. E todo o dinheiro que eles ganham vai para o consumo, não é isso? E, aliás, o Lula, né, ele sempre reafirma, né, o pobre não é problema, o pobre é a solução, né? Pois é, tem que afirmar nessa questão também, não é isso? Lógico. Zé, e para fechar aqui essa discussão da Previdência, e a posição do presidente do TCU, do Bruno Dantas, como é que ele entrou nesse debate? O ministro Bruno Dantas fez uma proposta, essa sim que diz respeito à Previdência, diretamente à Previdência. Ele propôs o seguinte, que a primeira reforma que tem que ser feita é na Previdência dos militares. Porque os militares recebem, quando reformam, eles recebem uma patente acima, o valor do soldo de uma patente acima. Então, é o seguinte, a reforma da Previdência de 2019 deixou de fora a Previdência dos militares e a Previdência dos bombeiros. Então, para a gente ter uma ideia, né, o déficit anual
do pagamento, né, da previdência dos militares é várias vezes o déficit do pagamento da previdência dos trabalhadores do setor privado. Nara, a palavra final sobre essa questão dos militares? Vai ser difícil alguém mexer nessa questão, né? Mas é necessário. Sem dúvida. Bom, então nós estamos aqui com um debate interessante, mas chegou a hora do nosso momento panfletagem. Bom, e eu vou começar a minha discussão sobre o momento panfletagem. Eu vou indicar hoje um álbum que chama Ao Arrepio da Lei, de dois intérpretes fabulosos, que são Chico César e o Zé Cabaleiro, da gravadora Saravá Discos. Esse álbum ele foi lançado no dia 1º de março de 2024, portanto, está saindo do forno, né, Zé? E o Zé Cabaleiro e o Chico César são duas figuras assim, eu curto muito, gosto muito do trabalho deles, e esse álbum deles, ele está muito em diálogo com as questões do nosso tempo. Eles estão falando de questões da violência, estão falando de questões que envolvem aí o uso das redes sociais, estão falando da liberdade de expressão, estão falando das pessoas que não conseguem discutir com outros que têm uma visão diferente da deles. Então, assim, eu acho que vale a pena e é um álbum que está muito antenado com as coisas do nosso tempo. Fica aí a minha indicação. E até eles vão fazer esse show aqui no Palácio das Artes e eu já garanti o meu ingresso para o 2º semestre, né? Nara? Bom, a minha indicação hoje é de um livro, né? Um livro chamado Racismo Recreativo, do pesquisador, professor Adilson Moreira, né? Esse livro foi lançado em 2019, né? Pela editora Pollen Livros, é parte daquela coleção Feminismos Plurais, que também publicou livros sobre o racismo estrutural, né? Tem livros aí bastante interessantes. E esse livro, ele fala sobre como o racismo está arraigado na cultura humorística brasileira, né? E isso é uma herança colonial, né? Por um lado, essa coisa de fazer piada racista, né? E por outro lado, também é um instrumento que ajuda a manter esse racismo estrutural nas relações sociais, porque é aquela coisa, né? As pessoas fazem as piadas racistas, quando são questionadas, se forem questionadas, vão dizer que é só uma piada. Então, quer dizer, é uma possibilidade de se fazer essas falas racistas, travestidas, né, escondidas aí por trás de piadas, e ao mesmo tempo as pessoas alegarem que não são racistas porque estão só fazendo uma piada. Então, ele trabalha muito bem, ele esmiuça muito bem esse mecanismo, aí, inclusive com análise de programas de TV, alguns programas que o Zé citou, né, A Praça é Nossa, o Zorra Total. Então, é um livro fundamental para pensar esse tema. Jamila está na coordenação da coleção Feminismos Plurais. Como todo, né? E que tem vários títulos, né, que debatem questões, alguns de gênero, muitos de questões de raça, né, e esse em particular, é um livro interessante, ele é uma das inspirações para aquela lei que foi sancionada pelo presidente Lula em 2023, que é a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Sim. Então, esse livro foi uma das inspirações ali, né, para esse projeto de lei, é um livro importante. Ok. Zé, sua indicação? A minha indicação é o livro Quarupi, do jornalista e escritor Antônio Calado. Eu continuo indicando obras sobre a ditadura. E esse livro é um livro que retrata a trajetória de um padre, Padre Nando, que vai para o interior, né, do Brasil, para a reserva de Xingu, a uma festa chamada Quarupi, é uma festa fúnebre dos índios, onde um tronco da árvore Quarupi fica no centro, representando os ancestrais. E esse padre Nando, depois ele abandona o sacerdócio, cai no chamado na época desbunde, né, sexo, droga, etc. Tal, e depois ele
acaba aderindo à resistência armada. O livro pega o período que vai do suicídio de Vargas até 64, 10 anos, né? Esse livro, né, assim, num estilo do neomodernismo mesclado com o realismo fantástico latino-americano. Antônio Calado publicou 25 livros, grande parte desses livros é de ficção retratando a resistência à ditadura. Bom, obrigado, Zé. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Te agradeço, Zé, pela presença, pelas contribuições. Muito obrigado. Obrigado a você, Écio. Obrigado, Nara. E obrigado, principalmente, aos telespectadores. Obrigado, Nara. Obrigada, Ércio. Obrigada, Zé. Obrigada também a quem nos acompanha em casa. O Olhar Crítico fica por aqui. E lembramos a você que estamos também no YouTube, nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Deezer. Nos acompanhe por lá e também nos siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.